Oi pessoal, eu sou a Tânia do canal Capa e Conteúdo e hoje eu venho trazer para vocês o livro A Relíquia, de Eça de Queiroz. Esse livro faz parte dos livros obrigatórios das leituras da FUVEST esse ano, tá? Eça de Queiroz nasceu em Portugal em 1845 e faleceu 55 anos depois, em 1900. Com esse livro, Eça de Queiroz rompe com daquelas escritas da época romântica, né? E começa a escrever naturalismo, realismo. Já são livros mais focados na realidade, na natureza humana, nos traços da personalidade do ser humano. E ele, nessa época que o livro foi publicado, em 1887, já era aquela parte das pessoas voltarem mais a fazer livros voltados à realidade, né? A parte ruim ou boa do ser humano, né? Sair daquela coisa de romance, do amor eterno e tudo mais. Então, a Relíquia faz parte dessa trajetória do Eça de Queiroz. Antes da Relíquia, Eça de Queiroz já era muito conhecido. Ele já tinha escrito O Crime do Padre Amaro, já tinha escrito O Primo Basílio e Os Maias também. Eram 3 livros que já eram muito conhecidos, muito vendidos. Ele já era uma pessoa muito influente em termos literários lá em Portugal. Inclusive, Machado de Assis chegou a criticar algumas coisas do Eça de Queiroz. Machado de Assis praticamente fez fez o ideal, fez a caricatura dele aqui no Brasil, mas terminou influenciando muita gente, e muita gente começou a ler Eça de Queiroz no Brasil por causa das críticas de Machado de Assis. Machado de Assis terminou dando uma ajudinha, né? Uma coisa na vida particular também de Eça de Queiroz foi que o pai dele é um advogado, né? Um advogado também muito influente lá em Portugal. Apesar dele ter se casado com a mãe do Eça de Queiroz, ele só fez mesmo a documentação, considerou ele filho, assumiu a paternidade quando Eça de Queiroz tinha 40 anos. Então, é uma particularidade aqui na vida de Eça de Queiroz. Bom, falando sobre a Relíquia, é um livro muito comentado porque parece um realismo fantástico. Tem uma parte do livro aqui que o personagem principal foge completamente da realidade, parece que ele vive numa outra dimensão, ele é mandado para o passado, e eu vou contar no decorrer das explicações que eu vou dando aqui do livro, tá? Então, esse personagem se chama Teodorico Raposo. Teodorico Raposo, ele nasceu em Portugal, né? Era uma criança muito pequenininha, muito mimadinha. Então, a mãe dele faleceu logo no início da vida do Teodorico Raposo, personagem principal, e o pai dele começou a criá-lo. Só que logo em seguida, pouco tempo depois, o pai dele também faleceu. E a guarda da criança, do Teodorico, ficou por conta da tia por parte de mãe dele. Então, a dona Patrocínio começou a criar o Teodorico. Então, a primeira parte do livro, o livro é dividido em 5 partes. A primeira parte do livro praticamente é a infância e a adolescência, pós-adolescência do Teodorico. Ele começa logo quando ele foi adotado pela tia Patrocínio, a Titi, ele já percebeu a diferença que era a vida lá na casa da tia. A tia era uma pessoa muito devota, muito carola, muito voltada à igreja. Praticamente todas as visitas que ela tinha na casa dela eram de padres. Então, ela praticamente rejeitava a vida mundana, ela nunca teve namorado, não se casou, ela achava que toda a promiscuidade, todas as coisas ruins do mundo eram por causa do amor entre homem e mulher. Então ela abominava essa parte de homem e mulher, casamento, namoro. Então a vida dela era viver na igreja e em casa, orar, rezar, fazer homilia, terços. Então a vida dela era bem carola mesmo. Inclusive as 2 moças que trabalhavam com ela obrigatoriamente tinham que ir à igreja, tinham que ser puras, não podia pensar em namorado. Então era uma mulher assim voltada
extremamente para a igreja, era uma carola, né? Então o Teodorico ele passa a ser criado por essa mulher e ela sente tanto asco pelo ser humano que ela até uma criança, uma mulher que engravida, que se casa, ela olha meio torto assim, né? Acha que são relaxações que as pessoas têm, essa parte de se voltar para o amor, né? Então tudo para ela é relaxações. Então Teodorico vive nessa vida ali dessa tia Carola e ele praticamente faz de tudo para agradar essa tia. Por quê? Porque logo quando ele é adotado por ela, o padre diz para Teodorico, um dos padres, que era para fazer tudo que a Titi mandar. O ideal seria fazer tudo que ela quisesse. E logo quando ele se percebe que a tia é muito rica, porque a tia dele, a Titi, ela herdou do tio avô, muito dinheiro. Então ela era milionária, então todo mundo bajulava ela. A casa dela vivia cheia de gente da igreja lá, dos padres, coroinhas, essas pessoas que eram voltadas para a igreja, vivia na casa dela, comendo a comida dela, fazendo tudo o que ela queria, puxando o saco dela, já de olho na grana que ela tinha. Então o Teodorico vivia naquilo, naquela angústia de nunca fazer nada, de sempre fazer tudo pela Titi. Ele tinha que fazer tudo que ela mandava. Por quê? Porque ela era a dona do dinheiro, ela que sustentava a casa, ela que era o futuro dele. Então ele foi crescendo, percebendo que quanto mais ele fizesse para agradá-la, seria melhor, porque o nome dele com certeza ia para o testamento da Titi. Só que o Teodorico era completamente ateu. Ele vivia uma vida de esbórnia. Logo na faculdade, quando ele fez faculdade de Direito, ele vivia mais nos prostíbulos que verdadeiramente estudando. Então, ele morria de medo da Titi perceber que ele não era aquele carola, não era aquela pessoa santa como ele se mostrava para Titi. Então, esse livro tem dois alicerces básicos que a gente tem que pensar nele quando ler o enredo. O primeiro deles é a hipocrisia e o segundo deles é a mentira. Então esse livro tem os dois pilares fincados nessas duas características do ser humano, a hipocrisia e a mentira. Por quê? Porque o Teodorico, o Raposão, Teodorico Raposo, Raposão como ele era chamado, né, entre as prostitutas, entre os amigos, ele vivia numa hipocrisia danada. Ele odiava rezar, odiava fazer tudo aquilo que a tia mandava, odiava ir à igreja. E, no entanto, na frente dela, ele era o maior dos crentes. Ele acreditava em tudo, ele rezava o terço. E um detalhe, quando ele ia visitar a Adélia foi a primeira amante que ele teve, uma prostituta lá da região, né? Muito conhecida lá. A Adélia, ele ficava na casa dela. Quando ele voltava para a casa da tia, ele passava incenso no corpo para a tia pensar que ele estava na igreja. Então ele vivia dizendo para a tia que ia para a igreja, que estava rezando, e na verdade ele estava lá nos braços da Adélia, né? Então ele vivia essa vida morrendo de medo, fazendo essa história de ir para a igreja, de orar, e na verdade ele não fazia isso não. Ele fazia isso na frente dela, mas nas costas ele era beberrão, mulherengo, fazia festinha, fanfarrão, e isso foi norteando a vida dele até a fase adulta. Quando ele acabou a faculdade, ele continuou mantendo essa vida de dupla e vivia mentindo para a tia, né? Teve um momento nessa visita dos padres na casa da tia que um deles deu a ideia de viajar para Jerusalém. Na verdade, o Teodorico ele queria ir para a França, queria ir para Paris. E a tia falou, de jeito nenhum, aquele lugar de perversão, aquele lugar de relaxações, não quero que você vá naquele lugar. Aí o padre falou para ele, deu uma ideia. Ah, bem que eu gostaria de ir para Jerusalém, lá que as pessoas devotas limpam a alma, trazem o ser humano para dentro de si, entram na vida de Cristo. É lá que todo o crente tinha que ir.
Então a Titi deu essa ideia para ele, ao invés de ir a Paris, ir para Jerusalém. Então ele parte para Jerusalém. A tia Patrocínio, é o nome da tia do Teodorico, ela é muito doente. Então ele pede para que o Teodorico, na volta, traga uma relíquia. Alguma coisa de Jesus, daquelas pessoas que andaram com Jesus, para que ela, rezando com aquilo em casa, tendo aquilo em casa, ela consiga se curar. Ela tem problemas intestinais, é uma pessoa ressequida. Ele mesmo fala, o Teodorico mesmo fala, que ela é horrorosa, magra, ressequida, pálida, que só pensa em igreja. Então, ela praticamente impõe para que Teodorico vá para Jerusalém. E ele parte para Jerusalém. Só que antes disso, antes de chegar em Jerusalém, ele conhece, no meio do caminho, ele conhece uma outra prostituta chamada Miss Mary. Miss Mary é chamada de Maricoquinhas por ele, né? Então a Miss Mary, ele fica muitos dias com ela. Ele praticamente não conhece o Egito, que é lá em Constantinopla, se não me engano, né? Praticamente ele não vai ver as pirâmides, não vai ver o Rio Nilo, ele fica o tempo todo nos braços dessa Miss Mary. Essa Miss Mary, ela vende luvas. Então, ela, além de ser amante dele e de mais um outro amigo dele, no final ele fica descobrindo que um outro amigo também se torna amante dessa Miss Mary. E ela dá para ele de presente uma camisolinha. Bem na época que ele vai embora, ela fala, eu vou deixar alguma coisa com você para você se lembrar de mim. E lá nessa cidade lá do Egito, ele pega essa camisolinha e ela faz um embrulhozinho com um papel pardo, fitinhas, laçarotes e dá para ele como presentinho para ele se lembrar dela. Faz um bilhetinho, né? Escreve MM, nem coloca Miss Mary, coloca MM como assinatura do bilhetinho para dar para ele. E então ele leva esse pacotinho para Jerusalém. E chegando em Jerusalém, antes mesmo de Jerusalém de chegar lá, ele já conheceu o Dr. Topsius. Dr. Topsius é um alemão e ele vai para lá, para Jerusalém, como arqueólogo. Então ele se torna amigo desse Dr. Topsius. Esse Dr. Topsius influencia muito o Teodorico, porque logo do início do livro ele fala que o Dr. Topsius escreveu um livro dizendo que o Teodorico andava com 2 pacotes com as relíquias dos parentes dele, tipo uma aberração, né? Andar com os ossos dos parentes lá para a Palestina. Então ele resolveu escrever esse livro que ele conta as histórias dele, que essa história que é narrada, na verdade é uma história do livro que ele está escrevendo dessa viagem da vida dele. Então ele conta que aquilo que o Topsius escreveu no livro dele não tem nada a ver, que ele não carregou relíquia nenhuma dos parentes mortos dele, de ossos, nada disso. Então é assim, e ele vai para a Palestina, para Jerusalém, atrás dessa relíquia para a tia dele. Então a história é essa. Ele, nessa história que ele vai em Jerusalém, ele teve um momento lá da história que ele teve um sonho. Ele volta para a época da crucificação de Jesus. E é um realismo fantástico, gente. Como essa de Queiroz, ele é assim, faz parte daquela turma dos marxistas, né, socialistas, e ele põe uma pitada de pimenta nessa história. Então, tecnicamente, Jesus não ressuscitou. Então, essa história que o Teodorico sonha que voltou para a época da crucificação de Jesus, tem toda uma explicação do porquê o corpo de Jesus não estava dentro do túmulo. Eu não vou contar aqui para não dar spoiler, tá? Mas assim, tem uma explicação assim científica, uma explicação lógica para dizer o porquê que o corpo de Jesus não estava dentro do túmulo quando a Maria Madalena e as outras mulheres chegaram lá para fazer as orações de sábado. Então, acontece um sonho que ele descobre o porquê que Jesus não foi
não está no túmulo, que ele ressuscitou, entre aspas, né? Então, é uma explicação, eu diria assim, uma explicação meio que lógica para aquilo que a Bíblia diz que foi um milagre, né? Que foi uma ressurreição. Não vou contar a história aqui, porque senão vai dar um spoiler muito grande, mas é uma loucura. Eu imagino o rebuliço que deu esse livro na época que ele foi publicado lá em Portugal, né? Portugal sempre foi um país muito católico e deve ter sido considerado uma heresia essa parte. Esse é o terceiro capítulo do livro, né? E durante essa ida para Jerusalém, ele resolve fazer a tão falada relíquia para mandar para a tia, para levar para a tia Titi, né? Agradar a mulher. E ele faz uma coroa de espinhos igual a de Jesus. Só que ele embrulha da mesma forma que o embrulho estava feito para a camisolinha da Miss Mary. Então imagina o rolo que deu, né? Imagina se ele tivesse trocado os embrulhos. A camisolinha ia para quem, né? Ia ficar para ele ou ia para Titi. Então deu um rolo danado esses embrulhos parecidos, esses embrulhos iguais. Também não vou contar porque pode dar um spoiler muito grande, mas enfim, dá um rolo danado. E o enredo em si desse livro é sobre isso, sobre a grande capacidade que o ser humano tem de ser hipócrita e de ser mentiroso para conseguir o que quer, principalmente conseguir dinheiro, né? Para conseguir se dar bem em cima de outra pessoa. Então, o livro é assim, é uma crítica muito grande para o ser humano, para as atitudes imorais ou amorais que o ser humano tem para que ele consiga as coisas que ele quer. Não vou falar mais para não dar muito spoiler, mas o livro é muito interessante, você dá muitas risadas. Essa de Queiroz tem muita influência do Émile Zola, do Gustave Flaubert, bem daquela época que começa a mesmo ter o naturalismo, o realismo, e é uma imersão na capacidade do ser humano tem de conseguir o que quer, né? Vamos ver se realmente o Teodorico consegue o que quer passar a mão no dinheiro da tia dele, né? Bom, se você gostou do livro, curta, dê o seu joinha, compartilhe, ajude o canal e escreva para mim, tá bom? Muito obrigada!